Olá pessoal, estamos em mais um Podfex, o podcast da Fex Educação, voltado para a educação corporativa, negócio, empreendedorismo, enfim, tudo aquilo que é importante para o mercado de trabalho, os colaboradores das empresas, enfim, o mundo corporativo de uma forma geral. E hoje nós estamos tendo um grande prazer de receber aqui uma pessoa que há 26 anos atua nessa área de educação corporativa. Ele é CEO da Futurize, uma empresa importante aqui do Distrito Federal, mas com atuação em todo o Brasil, né? Ele é empreendedor há mais de 26 anos, iniciou sua trajetória aos 22, fundando a agência P7 ou P7 Promo, que se tornou uma das principais agências de live marketing do Centro-Oeste, acumulando diversos reconhecimentos ao longo de 21 anos de atuação. Em 2020, vendeu sua participação na agência e iniciou uma nova fase de educação corporativa. À frente da antiga escola E3, liderou um reposicionamento estratégico que deu origem à Futurize, a empresa especializada em programas de desenvolvimento in company e soluções para universidades corporativas. Hoje, a Futurize, com uma rede de aproximadamente 200 educadores executivos, atende empresas de todo o Brasil, como a Redditor, Sicredi, CEE, Marilan, Cogna, Cacau Show e Pets, e cresce em torno de 50% ao ano. Recentemente, a empresa conquistou o terceiro lugar entre fornecedores de universidades corporativas e o primeiro lugar em case de educação corporativa, reconhecimentos concedidos pela Anitec. Nós estamos falando de Heraldo Queiroz. Bem-vindo, Heraldo, ao que é o nosso Podfex. Prazer, viu, Enildo? Bom demais estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho sobre esse propósito que eu acho que a gente compartilha de educação corporativa, a importância do lifelong learning aí dentro das empresas, né? Como é que a gente consegue levar essa cultura para dentro das empresas para que a gente consiga com que elas alcancem seus objetivos estratégicos, né? Obrigado pelo convite, viu, Enildo? Maravilha, maravilha. Com certeza nós vamos ter um assunto aqui bastante interessante, uma pauta instigante, né? Porque desenvolvimento pessoal e profissional é uma necessidade urgente e sempre em pauta nas empresas. E a Fex Educação, o seu modelo de negócio está todo pautado na educação corporativa, né? Ela atende as empresas desde a trilha básica educacional, ali, os cursos livres, né? Os cursos básicos que qualquer empresa precisa oferecer para os seus colaboradores, e também o gestão comercial, porque toda empresa precisa vender, né? Nós personalizamos até 30% do conteúdo de acordo com o nicho de negócio, e ainda a criação de pós-graduações e MBA de acordo sob demanda e de acordo com também o interesse da empresa e com o nicho de negócio. Como é que você vê, Heraldo, essa preocupação da Fex Educação em focar nesse segmento? Não, é incrível, né? Porque as empresas precisam de educação corporativa e quando você me diz que 30% desse conteúdo é personalizado, ou seja, ele vai ter o básico, sim, o que todos precisam efetivamente saber, mas ao mesmo tempo você está olhando para o dia a dia dessa empresa e entendendo quais são os principais gaps deles para que eles possam efetivamente capacitar seus times para conseguir alcançar seus resultados, né? Maravilha. E existe um conceito de que o empresário ele quer passar a experiência dele para o seu time. Isso é importante, sim, mas não resolve. Por quê? Porque precisa de metodologia, precisa de continuidade, precisa de métodos, né, para poder desenvolver isso. Né? Com certeza. Grande parte dos empresários brasileiros não tiveram a oportunidade de se capacitar. Então são empresários aconteceram empresários, vamos dizer assim. Por vocação. Então muitos deles não têm a parte técnica de como capacitar o seu time com o que é importante hoje para que eles consigam performar. Então eu acho que esse tipo de universidade, esse tipo de conteúdo vai ajudar bastante neles nesse processo. Eu sou um grande exemplo disso. Eu sou empreendedor já há 26 anos, como você disse, eu fiquei 21 anos à frente da agência. Eu nunca tive um conteúdo de liderança até lá. Sim. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de formação de empreendedorismo. Você se descobriu? Eu montei a empresa muito cedo, com 22 anos. Então, eu comecei a empreender por si só. Eu já trabalhava com meu pai desde os 14 anos. Meu pai tinha uma torrefação de café. Então, eu aprendi a empreender olhando meu pai empreendendo. Mas nunca tive um curso de como fazer isso.
Então, com certeza, quando a gente tem essas soluções, nossa, isso acelera bastante o nosso aprendizado e faz com que a gente consiga crescer nas nossas empresas. Eu digo hoje, depois que eu entrei na Futurize e conheci mais a fundo o mundo da educação corporativa, até te corrigindo um pouco, quando você falou assim, o Heraldo tem 26 anos de educação corporativa. Eu não tenho. Eu tenho, na verdade, 6 anos de educação corporativa. E se eu tivesse essas informações, quando eu montei a agência, eu não tenho dúvida nenhuma que eu cresceria a minha agência muito mais do que eu conseguia crescer. Por quê? Porque eu saberia trabalhar a minha liderança e meu time para conseguir alcançar os resultados que eu gostaria. Eu era muito feliz com os meus resultados, mas hoje eu entendo que eu poderia muito mais. Poderia ser muito melhor. Muito melhor. E eu consegui isso através do conhecimento das universidades corporativas, da importância do lifelong learning, da importância de ter essa educação corporativa dentro das empresas. E isso acontece também com os empresários que acham que o seu negócio está indo bem, mas poderia ir 3 vezes mais, né? Poderia ter muito melhores resultados se ele investisse na capacitação de seus colaboradores. Falo isso sem dúvida nenhuma. Eu sou fruto disso daí. Assim, eu tenho certeza que se eu tivesse essas informações... Quando eu comecei a minha carreira, eu teria feito muito mais quando eu estava dentro da agência de live marketing. Com certeza. E o empresário, às vezes, ele tem a ideia de que precisa encontrar gente formada. E é um grande erro, né? Porque, vamos pegar aqui um exemplo bíblico, né? Uhum. Jesus, por exemplo, recrutou seus colaboradores e treinou todos eles. E treinou tão bem que a mensagem dele está aí até hoje. 40% da população mundial é cristã por conta do trabalho que ele desenvolveu, né? Então imagina se eu sou empresário hoje e vou querer, né, o privilégio de já encontrar gente formada para trabalhar comigo. Não, eu preciso investir na formação, né? Com certeza. Não, sem dúvida. Assim, o profissional tem que investir na sua carreira, né? Então eu como profissional quero alcançar meus objetivos de carreira. Quais são os locais que eu preciso trabalhar para eu conseguir alcançar esses objetivos? Ele tem que fazer um planejamento com relação a isso. E o empresário, eu acho que o foco do empresário é trazer pessoas que façam sentido para o negócio dele, onde ele vai conseguir crescer a carreira daquele colaborador, mas ao mesmo tempo esse colaborador vai fazer com que ele alcance seus objetivos. Porque não adianta nada o empresário tentar trazer colaboradores que ele não vai conseguir impulsionar essa carreira. O colaborador está olhando para a própria carreira dele. Se aquela empresa fizer sentido para a carreira dele, ele vai querer estar naquela empresa. Se aquela empresa não fizer sentido, muitas vezes ele vai sair. Hoje a gente percebe muito, principalmente essa nova geração, saindo muito rápido das empresas. Mas será que as empresas estão trabalhando bem esse colaborador? Você sabe qual é o sonho que esse cara tem? O que ele tem de ambição para a vida dele? Porque se você não tiver, dificilmente você vai conseguir retê-lo. Você precisa retê-lo através de educação e através de desenvolvimento para a carreira dele. Se não fizer sentido, ele não vai ficar na sua empresa, infelizmente. Você tocou num ponto importantíssimo, Heraldo, porque um dos maiores cases que a gente apresenta para as empresas no momento da oferta do nosso negócio é exatamente o combate ao turnover, que é o grande problema, sempre foi, mas hoje muito mais, porque as ofertas estão aí muito mais visíveis, né, na internet, enfim. O mercado está muito mais ágil hoje na contratação de novos colaboradores do que antes, né? Então, se você tiver uma oportunidade de se desenvolver dentro daquela empresa, a chance de você continuar é alta. É gigante. Né? Então, você começa ali no curso básico, depois você faz uma formação, depois você faz uma pós, depois você faz o MBA. Se o colaborador tiver clara essa possibilidade de desenvolver tudo isso na empresa, ele fica lá. Sem dúvida. E, inclusive, a Embracon, que é o nosso principal cliente, isso é um relatório deles, né? Eles diminuíram em 70% o turnover depois da implantação da Universidade Corporativa. Que legal. Economizaram 7 milhões de reais por ano com rescisões trabalhistas. Nós temos um case muito parecido com o da Embracon, que é o da uma empresa de facilities. Eles tinham 12 mil colaboradores e eles tinham 72% de turnover no ano. Caramba. E aí o que a gente fez? A gente teve que entrar dentro da empresa para entender, fazer um diagnóstico dos porquês das pessoas. As pessoas saíram mais nos primeiros 90 dias. Então a gente fez um diagnóstico, entendeu que eles não tinham rituais, o onboarding deles não estava estruturado, eles não tinham
organização, quando a pessoa chega, não tinha feedback do colaborador, do líder para o colaborador. Então, nos primeiros 90 dias, 72% das pessoas saíam. Então, a gente estruturou os rituais, o que eles precisariam fazer, os acompanhamentos. Cara, eles reduziram 15 milhões no orçamento deles. Caramba. E reduziu em 30% esse turnover. Ou seja, a educação corporativa hoje transforma. Só que os empresários muitas vezes não têm essa consciência, não conhecem isso. Então precisam conhecer, precisam buscar empresas que façam esse tipo de trabalho para ajudá-los na formação do seu time, né? Muitas vezes o empresário, eu falo como eu falei, eu não tive a oportunidade de ter isso no meu início de carreira. Sim. E muitos aconteceram como aconteceu comigo. A maioria não tem. A maioria. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida que hoje a educação corporativa é importante em todo tipo de empresa. É preciso investir, né, no conhecimento. Né? Precisa investir no conhecimento. Por exemplo, se o empresário quiser também nesse segmento um resultado imediato, também ele não vai ter. Né? Porque, como você lembrou aí, é um diagnóstico, é um planejamento, é um processo. Então você leva 1 ano, 2 anos para ter resultados. Por isso o nome educação continuada. Né? Porque é um trabalho mesmo que requer ali uma atenção, um dia a dia, um planejamento, implantação, acompanhamento, verificação e tudo mais, inclusive prestando conta para o próprio empresário que está te contratando, né? que está investindo no negócio, saber medir os resultados que ele está alcançando. Né? É isso mesmo, Anilton. Perfeito. Assim, acho que o empresário que ainda não olhou para a educação corporativa precisa realmente olhar, porque isso é o que está transformando hoje o futuro das empresas. E tem melhorado bastante, né? Hoje, por exemplo, as maiores empresas, o RH está na mesa do CEO. Antigamente o RH estava restrito lá ao departamento de pessoal, cuidava de rescisão e contratação e ali algumas dicas para o colaborador, né, que está chegando e era só isso, né? Hoje não, hoje o RH já é uma área muito importante dentro das empresas e está, repito, na mesa do CEO, porque ele é estratégico. Exatamente. Cara, a gente fala bastante sobre isso, essa questão do RH estratégico. Existem 2 pontos que são muito relevantes. O RH não faz gestão de pessoas, né? Porque o que o RH faz? Ele precisa treinar a liderança deles. Quem faz a gestão das pessoas são os líderes. Sim. O RH não tem como fazer gestão das pessoas de toda a empresa. Então a gente precisa capacitar nossos líderes para que eles façam a gestão de pessoas. E o RH ser muito mais estratégico. Então olhar, cara, de que forma que eu consigo melhorar o ROI da minha empresa dentro da cadeira de recursos humanos. A gente até brinca aqui dentro da Futurize que a gente precisa colocar agora os RHs nas mesas de conselho administrativo, Sim. Porque são poucos que hoje participam. Então é muito importante hoje que o RH esteja na mesa de conselho, porque a gente precisa realmente falar de educação corporativa, a gente precisa falar de liderança, a gente precisa falar de melhoria de melhoria do nosso colaborador dentro da nossa empresa, de melhoria de produtividade, de melhoria de desempenho, de redução de turnover, e isso impacta diretamente no resultado da empresa. Então você pega aqui, a pessoa conseguiu aqui 15 milhões em redução só com um trabalho feito dentro dos primeiros 90 dias dentro da empresa. Imagina se você faz outros trabalhos dentro dessa empresa. Quantas oportunidades você não tem para redução de valor, e isso aumenta a ROI da empresa automaticamente. Com certeza. A educação corporativa é tão importante quanto a questão tributária, né? Que muitas empresas economizam ou deixam de gastar milhões por ano porque investiu numa assessoria tributária que vai fazer com que ele melhore os seus resultados, pague menos impostos, cumprindo a lei, né? Dentro da lei, né? Dentro da lei. Então a educação corporativa é fundamental. Agora, voltando um pouquinho aqui a fita, como você se descobriu nesse mundo? Meu negócio é esse, eu vou nesse caminho aí, eu quero ajudar as pessoas, como é que foi? Não, cara, foi do nada, assim, eu era CEO da agência de live marketing, então comecei em 2020, comecei em 2000 essa agência, e aí quando foi em 2020 veio a pandemia, estava me sentindo já bem cansado e como eu trabalhava bastante com eventos, eu preferi fazer minha saída da agência, sair de boca os meus sócios, inclusive, eles permanecem até hoje com a agência. Eu fui convidado pelo Ale Prates, que hoje é um dos maiores influenciadores de RH do Brasil, tem mais de 150 mil seguidores. Eu fui convidado ele para tocar a operação da Futurize.
né? Então, na verdade, na época não chamava Futurize, chamava Escola E3. A Escola E3 era uma empresa onde a gente tinha 3 produtos, basicamente. A gente capacitava executivos para se tornarem palestrantes, mentores e produtores de conteúdo. Então, o Ale, como fez isso na carreira dele inteira, ele pegou a metodologia e transportava essa metodologia para essas pessoas para que eles pudessem ter um plano B de carreira. Nisso, hoje, a gente tem 200 educadores executivos formados para que a gente possa levar esses educadores para dentro das empresas e fazer a capacitação das pessoas lá dentro. Cada executivo tem sua área de atuação. Então, um é especialista em feedback, outro é especialista em gestão de pessoas, outro é especialista em liderança. Dentro de liderança, uns são especialistas em gestão financeira, outro em gestão de tempo, metodologias ágeis. Então, a gente tem especialistas dentro de diversas áreas e quando a gente precisa fazer algum tipo de entrega, a gente junta esse nosso time que já tem a mesma metodologia para poder fazer essa entrega. Então, a Escola E3 tinha tanto essa parte de programas de desenvolvimento em company, tinha o treinamento dos educadores executivos e nós tínhamos uma plataforma de conteúdo que chamava E3Flix, que era a Netflix de educação corporativa. E aí, o que aconteceu quando eu cheguei no E3Flix? A gente percebeu que as pessoas tinham muito interesse em conhecer nossos conteúdos, mas não tinham tanto interesse em conhecer a nossa plataforma, porque eles já tinham plataforma dentro da empresa deles, eles não queriam mudar de tecnologia, mas eles adoravam os nossos conteúdos. Isso foi... Aí eu fiquei de 2021 até 2023 olhando para isso, quando inclusive na Moai, onde a gente participa junto, o Eric falou: Heraldo, a gente precisa dar uma olhada nesse seu modelo de negócio para ver se está fazendo sentido. Eu acho que a gente pode trabalhar esse modelo de negócio e desenvolver algo novo para vocês escalarem isso de forma mais rápida. A gente tinha muito pouca venda de plataforma. E foi quando a gente construiu a Futurize. Então, o Eric construiu essa nova marca Futurize, onde nós mudamos o nosso modelo de negócio. Nós saímos de uma plataforma LMS para ser uma biblioteca de conteúdos e programas de desenvolvimento em company. Então, hoje nós somos um hub de soluções de educação corporativa de alto impacto, com o propósito de desenvolver as pessoas para criarem futuros incríveis nas empresas. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma plataforma dentro da minha empresa e quero colocar os conteúdos da Futurize para capacitação do time lá. A gente pega o conteúdo, coloca na plataforma deles e eles fazem essa capacitação por dentro da plataforma deles. Heraldo, eu não tenho plataforma. Não tem problema. Nós temos hoje 25 parceiros de plataformas, nós vamos entender qual parceiro desse faz mais sentido para dentro da empresa dele, a gente pluga esse parceiro já com os nossos conteúdos e a gente entrega um serviço completo para eles. E a ideia é bem essa. Como é que a gente consegue construir essa cultura de lifelong learning? Porque o aprendizado, ele não é único, uma vez só. Você tem que fazer diversas vezes, tem que estar sempre nesse programa de aprendizado continuado, porque senão você não consegue ver resultados imediatos dentro do seu negócio. Tá? Então, a gente trabalha bastante nessa estrutura. Muito interessante. Agora, como vocês entregam? De forma presencial, digital, híbrido, como é que é? Boa pergunta. A gente tem a parte de biblioteca de conteúdo, que é 100% digital. Então, nós temos hoje um catálogo com mais de 300 conteúdos, todos os conteúdos microlearning, então de 3 a 7 minutos, feitos por executivos do mercado. Todos eles têm exatamente a mesma formatação, começa com um trailer, quais são os objetivos do curso, um e-book para a pessoa poder baixar e tem uma avaliação no final para o líder dele saber se ele efetivamente fez aquele conteúdo ou não, e a pessoa recebe um certificado ao final desse curso. Nós temos a parte híbrida, onde a gente pode utilizar tanto os conteúdos da biblioteca de conteúdo juntamente com os nossos programas de desenvolvimento em company, e temos também a parte presencial, onde a gente faz isso de forma ativa dentro dos nossos clientes. Bem interessante. Tem esses 3 modelos. Ou seja, de acordo com a demanda, vocês vão se ajustando ali De acordo com a demanda, de acordo com a verba do cliente. Poxa, eu tenho interesse em fazer um programa de liderança, porém eu não tenho verba para poder utilizar com logística. Então a gente pode fazer isso de forma online sem problema nenhum. Perfeito. Às vezes eu tenho uma demanda, eu quero fazer um programa de liderança, mas minha verba é bem mais curta, eu não consigo fazer algo muito personalizado. A gente usa a nossa biblioteca de conteúdo para poder fazer entregas assíncronas para eles. Então a gente vai customizando de acordo com a necessidade de cada um dos clientes. Interessante. Agora, você disse que as empresas desperdiçam muito investimento em treinamentos, né? Onde é que está esse desperdício? Cara, por exemplo, quantas empresas nos convidam para fazer uma palestra? Aí a gente vai lá,
pega um educador nosso, desenvolvemos a palestra. Quando sai dessa palestra, a pessoa volta para a operação. Como é que ele mensura o resultado dessa entrega que foi realizada? Quais são os indicadores que eles desenvolveram para poder acompanhar a entrega dessa palestra? Efetivamente, essa palestra foi feita para quê? Só para sensibilizar ou era para ter algum efeito efetivo dentro do negócio deles? Então, assim, quando uma empresa nos contrata, a gente automaticamente já faz um diagnóstico para identificar qual é o objetivo final que você precisa desse conteúdo. Você está com esse plano montado, estruturado, para depois que a gente entregar essa palestra, você conseguir fazer o acompanhamento desses indicadores? Caso contrário, beleza, a gente vai fazer a palestra, mas assim, a chance disso não ter resultado é enorme. E não depende muito de nós, depende Sim. da liderança, depende da empresa mesmo, assim, de fazer esses acompanhamentos, né? Porque a gente vai lá, faz a palestra, depois nós vamos embora. Então a gente precisa estar sempre olhando quais são os indicadores que eu preciso olhar para acompanhar a evolução do meu time. Ou seja, só o NPS não resolve, né? Não adianta. O NPS, para quem não sabe, o NPS é aquele relatóriozinho que geralmente quando você participa de um evento, uma palestra, aparece o QR Code lá na tela para você captar e responder ali o que você achou do evento, né? Só isso não resolve. O NPS é muito bom para a pessoa que fez a entrega, porque ele vai receber ali qual foi a nota que as pessoas avaliaram ele durante aquela entrega. Mas ele não está avaliando qual foi a consequência daquela entrega. Eu acho que isso é o que é importante para a empresa. Sim. Maravilha, eu fiz uma palestra aqui. O que eu estou fazendo com essa palestra? Por exemplo, a gente fez esse programa que eu falei de facilities, tinha indicadores claros, tinham reuniões de feedbacks semanais, depois passaram para mensais. Ou seja, a gente tinha projetos dentro da formação que eram importantes e se eles não acontecessem, dificilmente eles conseguiriam alcançar o ROI que eles alcançaram. Então você precisa montar realmente esses indicadores, esses processos, para que você consiga alcançar o resultado esperado. Legal. Agora, Heraldo, o que mudou na sua vida depois que você entrou nesse mercado de educação corporativa? Na sua forma de liderar? O que mudou na sua forma de liderar? Cara, mudou demais. Assim, como eu falei, eu sou um empreendedor de nascença, assim, mas eu nunca tive acesso a esse tipo de conteúdo. Então, quando eu tive acesso, então, por exemplo, hoje eu tenho uma reunião de feedback mensalmente com todos os meus liderados. Eu tenho os rituais mensais, tenho rituais semanais, tenho rituais com os diretores, tenho rituais com os times. Então, assim, essa metodologia da educação corporativa eu fui aprender quando eu entrei na Futurize. E hoje a gente faz isso, tanto que a gente está crescendo aí de 50% no primeiro semestre desse ano, nós crescemos 70%. Muito bom. E por quê? Porque hoje a gente consegue colocar em prática todo o aprendizado que a gente leva para as empresas. E o que a gente quer fazer é fazer com que as empresas também tenham esse mesmo crescimento nosso. Mas depende muito da liderança, depende muito das pessoas que estão lá dentro. As empresas são feitas de pessoas. Então, assim, o resultado das empresas são os que as pessoas proporcionam dentro da empresa. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro capacitando essas pessoas para poder fazer com que elas consigam performar melhor. Não simplesmente olhar para resultado também, né? A gente tem que olhar para o desempenho. Poxa, como é que essa pessoa está desempenhando? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a desempenhar melhor? Será que essa pessoa se sente protagonista dentro da empresa? Ela traz ações novas para dentro da empresa para a gente testar e validar? Ou não? É só o que o líder efetivamente manda. Ele tem essa oportunidade de apresentar soluções inovadoras para que essas soluções inovadoras virem boas práticas dentro das empresas e essas boas práticas façam com que essas empresas cresçam, porque se ele tiver essa oportunidade, ele está vendo, cara, olha a oportunidade que eu estou tendo de crescer a minha carreira dentro dessa empresa. Essa ideia aqui foi minha, hoje todo mundo executa essa ideia porque eu trouxe para ela. Então é importante a gente dar esse protagonismo para o colaborador. Será que as empresas hoje dão esse protagonismo para o colaborador ou esse protagonismo fica só para o CEO ou para os líderes da empresa? Isso é muito importante, né? Porque o desenvolvimento pessoal é que motiva o colaborador, né? Com certeza. E será que ele está usando todo o seu potencial? Será que ele está desenvolvendo toda a sua capacidade? De repente não está, exatamente por falta de formação, né? Porque ele tem capacidade, mas não se qualificou para aquela área, né? E muitas vezes não é nem só falta de formação, Enildo. Às vezes é falta de estímulo. Sim. Estímulo do líder. Sabe, a gente tem um ritual na Futurize que é sagrado, que chama Cumbuca. Então, mensalmente, nós assistimos a um conteúdo da nossa plataforma e, cara, a gente
E aí todos os colaboradores sentam numa mesa, na verdade a gente faz isso de forma virtual, uma mesa virtual, e eles vão trazer os principais insights. Com esse conteúdo que a gente acabou de assistir, o que a gente pode fazer de novo dentro da empresa? Aí cada um vai dar as suas soluções, a gente escolhe 3 dessas soluções para colocar isso como boas práticas, para testar isso dentro da empresa. Uma vez testado e validado, vira boas práticas. Ou seja, olha a oportunidade que eu estou dando para os meus colaboradores de serem protagonistas dentro do meu negócio. Será que as empresas fazem isso dentro das empresas dela? Existe ritual de educação dentro da empresa dela? Educação para o colaborador, mas que isso vai gerar resultado para a sua empresa? As empresas hoje fazem isso. A maioria das empresas que a gente participa fala, cara, a gente não tem tempo para isso, a gente já está atolado de várias outras coisas, e não olham para a educação corporativa. Mas é importante a gente entregar isso, e o colaborador, quando ele vê que a ideia dele é validada, a felicidade dele é incrível, e ele começa a falar assim, caramba, eu também não tinha acesso a esse tipo de conteúdo, se a empresa está me dando agora esse conteúdo para eu poder assistir, eu posso crescer minha carreira. Exato. Essa pode ser a primeira de várias ideias que eu posso trazer, não só para a empresa atual, como para a minha vida na minha carreira. Sim, exatamente. Aliás, essa é uma grande dificuldade, né? Você alinhar os objetivos da empresa, a empresa quer chegar num certo patamar, mas os colaboradores precisam acompanhar também, né? Uhum. Porque se ele não fizer parte desse projeto, né, de repente a empresa não consegue alcançar. Então, alinhar esses objetivos da empresa com o objetivo pessoal, né, individual, né, dos colaboradores é um desafio que a educação corporativa pode ajudar muito. Né? É um desafio, pode ajudar bastante, e muitos dos líderes pensam, mas meu colaborador não quer isso. Por exemplo, a gente que teve plataforma, a gente ouve muito, as pessoas têm a plataforma, mas ninguém assiste. Mas quem está estimulando eles a assistirem? Será que os líderes estão assistindo? Quais são as métricas para verificar? Né? Quais são as métricas? E estimular mesmo. Existe algum ritual desse de cumbuca dentro da empresa? Poxa, as pessoas ganham alguma coisa se trouxer uma ideia inovadora? Qual que é o reconhecimento dele quando isso acontece? Uma vez você começar a reconhecer as pessoas, não tenho dúvida que outras pessoas também vão querer ser reconhecidas e vão colocar isso como exemplo. E vão começar a aumentar o número de pessoas que vão começar a assistir os conteúdos. Interessante. Eu dei consultoria para uma empresa na época, tinha 8 mil colaboradores. E como a mão de obra era muito mão de obra pessoal, né? Mão de obra, não é que mão de obra pessoal, mão de obra, era grande a mão de obra pessoal, né? Aí o que eles criaram? Todo colaborador que passasse o mês inteiro sem faltar, né? Sem faltar mesmo justificado ou não, que não faltou, por todos os motivos ele não faltou. Eles sorteavam uma moto entre aqueles colaboradores que não faltou. Então, assim, era um incentivo, a obrigação do colaborador não faltar. Mas, tendo um prêmio desse, claro que você facilita um pouco as coisas. Né? São detalhes importantes, simples, né, que a empresa pode fazer também para o colaborador se interessar pelo conteúdo de educação corporativa, que ele teria a obrigação de acessar, mas se ele estiver motivado para aprender, ele vai acessar melhor. Com certeza. Nossa, incrível. Sim. A gente precisa estar sempre estimulando nossos colaboradores. Sim. Eles precisam estar sempre crescendo. A partir do momento que o nosso colaborador... Não basta a obrigação de fazer, né? Não é obrigação. À medida que o colaborador sentir que a empresa que ele trabalha hoje não faz mais sentido, não está fazendo ele crescer, a chance dele dar um turnover é muito alta. A primeira pessoa que chamar ele para trabalhar em outra empresa, ele vai. Porque a gente é ávido por conhecimento, a gente é ávido em crescimento. Isso é do ser humano, todo mundo quer crescer. Só que as pessoas não sabem como crescer. A partir do momento que ela entende que a evolução dela vem a partir da educação corporativa e ela tem essa educação, se a empresa para de dar essa educação corporativa para ela, e é uma obrigação da empresa fazer isso, ela perde o engajamento dessa pessoa e ela começa a ir para uma outra empresa. Interessante. Heraldo, a FEX Educação, dentre os cursos que ela oferece para as empresas, nós temos um MBA em Liderança e Futuro do Trabalho. Legal. Tá? Como você tem vasta experiência nessa área, né? E o futuro do trabalho? O que espera? Né? O que as empresas podem esperar e os próprios colaboradores também com relação ao futuro do trabalho? Que a IA não vai tirar emprego de ninguém. Porque uma profissão que acaba hoje,
nascem 10 amanhã, né? Por exemplo, nós temos aí no mundo digital, por exemplo, um mercado bilionário que surgiu há poucos anos, né? Então, assim, a IA não vai acabar com a mão de obra e com os empregos de ninguém, né? Então, o futuro do trabalho é algo para se pensar bastante, né? Demais, assim, tanto o colaborador quanto as empresas. E aí eu acho que entra muito o papel da educação corporativa. A gente mesmo acabou de lançar vários conteúdos na Futurize, no nossa biblioteca de conteúdo da Futurize, falando das principais habilidades e competências que o Fórum Econômico Mundial acabou de colocar. Mostrando para as pessoas o que são essas habilidades e competências. E tem várias, inclusive, várias habilidades que as pessoas não sabem o que são. Ou seja, a gente vem mostrando para elas o que eu preciso fazer para conseguir alcançar essa habilidade. Então, para eu estar empregado em 2030, eu vou ter que ter várias dessas habilidades, porque mudou muito o mercado de trabalho. As habilidades que nós temos hoje, daqui a 2 anos, talvez a gente precise de novas habilidades. Porque a inteligência artificial a parte operacional, a inteligência artificial, muitas das coisas vão fazer. Então a gente precisa estar sempre entregando novas habilidades, mostrando novos formatos para os nossos colaboradores para que eles possam se manter no mercado de trabalho. É interessante porque como o mundo está muito automatizado e vai ficar cada vez mais, né, nós precisamos cada vez mais entender de gente, né? E a educação corporativa também ajuda muito nisso, né? Porque ela orienta as lideranças a cuidar das pessoas, né? É uma forma de você ensinar, mas também de acompanhar, de ver a questão emocional também. Nós temos aí a NR1, que já está sendo... já está em atividade, né? Empresas já estão sendo visitadas e algumas até multadas já por descumprir, né, essas regras, né? Para que você veja essa preocupação também da educação corporativa com o ser humano, não somente para ele aprender a se desenvolver melhor, mas também lidar com o seu emocional. Isso, e até mesmo trabalhar a carreira. Muitas vezes o ser humano, o nosso colaborador, não sabe que ele pode construir uma carreira. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você pega uma pessoa que trabalha num supermercado, na parte de, sei lá, de estoque lá. Qual que é o próximo passo dele? Qual o plano de cargos, qual o plano de carreira que ele pode criar dentro do supermercado? Será que o supermercado explicou isso para ele? O que eu mais vejo de grandes empresas reclamando poxa, o meu concorrente ofereceu R$50 a mais para o meu colaborador e ele foi. Aí eu pergunto para ele, mas você explicou qual é o próximo passo dele aqui dentro da sua empresa? Porque visão de futuro. Se ele soubesse que daqui a 1 ano, aqui dentro, ele poderia ganhar muito mais do que só esses R$50 lá, ele talvez não iria. Mas será que ele sabe disso? Muitas vezes as empresas, a pessoa chega e já está com tanta coisa para fazer que ninguém para e faz um onboarding com eles. Então a pessoa não sabe efetivamente o que vai acontecer. Ela já chega trabalhando, o onboarding não é importante, o plano de cargos e salários também não é importante naquele momento e o turnover acaba acontecendo. Então as pessoas reclamam, mas as empresas muitas vezes não faz direito a parte dela, porque está cheio de coisa, tem que contratar muita gente ao mesmo tempo, então faz mal feito. Então quando você começa a criar processos para que essas contratações sejam feitas de forma mais organizada e mostrar para o colaborador quais são os ganhos que ele vai ter ali, dificilmente ele vai sair. Pode ser que ele saia? Pode, talvez ele não goste, mas assim, a chance dele sair é muito menor, porque ele sabe qual o passo a passo que ele precisa dar ali dentro da empresa para que ele possa crescer. E quem não quer crescer, né, Enildo? Todo mundo quer. Todos querem, né? Por isso que essa trilha educacional básica, né, ela é importante já nesse sentido, né? Porque, como você falou, começa no onboarding e vai passando ali pelas diversas áreas da empresa, né? Quando a pessoa percebe, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas eu posso fazer aquilo ali, né? Ele vai se empenhar mais, né? Ele vai colocar ali a sua competência toda à prova porque ele quer buscar o crescimento e ter o reconhecimento do seu trabalho. Né? A gente tem uma pessoa que participa do nosso conselho estratégico, a Futurize hoje tem um conselho estratégico, a gente faz uma reunião a cada 3 meses para entender se o caminho que a gente está seguindo se a gente está no caminho certo. Aí nós temos educadores, CEOs, pessoas de marketing, especialistas para poder participar desse conselho junto conosco. E uma delas é a Gabriele Carlos, que é CEO das AIS. Ela era gerente de RH, virou diretora de RH, hoje virou CEO. Aí você vê, poxa, quantos... Aqui em Brasília também a gente tem um caso que é a Fabiana Castro, da Montreal.
ela virou CEO, ela era gerente de RH, virou diretor de RH e virou CEO. Hoje você vê o quão estratégicos é a gestão de pessoas, né? Tanto que elas estão pegando o cargo já de CEO dentro das empresas. Então, assim, a gente precisa cada vez mais saber lidar com as pessoas para que elas efetivamente consigam alcançar seus objetivos. E aí, trabalhando bem essas pessoas, você vai conseguir alcançar os resultados esperados. Agora, Heraldo, qual o papel da liderança? Porque quando se implanta um processo de educação corporativa na empresa, claro que a liderança é a primeira a ser ouvida, né? E qual o papel da liderança para ajudar nesse processo, para que o projeto todo de educação corporativa possa ter os resultados que a gente projeta? Excelente pergunta. Assim, acho que a liderança vai acompanhar os principais indicadores. Então, a liderança precisa explicar para os seus colaboradores qual é o objetivo dessa educação corporativa, quais são os indicadores que eles precisam criar para poder acompanhar e quais são os rituais que eles vão fazer para que isso aconteça. E aí, efetivamente, trazer o resultado. Precisa ter esse acompanhamento de perto da liderança. Não é simplesmente, você precisa ler esse livro aqui, mês que vem você vai me falar aí o que você acertou. Não é isso. Não vai resolver. Né? Então, assim, quais são os indicadores, né? Onde é que ele quer chegar? Por que a pessoa está assistindo, está lendo esse livro ou assistindo um determinado conteúdo? Qual é a sua expectativa com relação a essa pessoa para que ela está fazendo isso? Tanto para que ela cresça dentro da sua empresa, como que ela cresça dentro da carreira dela. Quando ela entende isso, para ela começa a fazer mais sentido. E aí ela começa a trazer bastante feedback com relação a essa leitura ou a esse conteúdo, e ele consegue colocar isso em prática dentro das empresas. Muito importante. Outra deficiência que a gente enxerga nas empresas é a falta de trabalhar a cultura. Né? Toda empresa tem uma cultura, ela pode ter 2 anos de existência que já tem cultura. Então, trabalhar a cultura é muito importante para que o colaborador possa defender ali, vestir a camisa da empresa, que é um termo um pouco antigo, né, mas sempre atual, né? Vestir a camisa da empresa e trabalhar ali pensando na mesma pensamento do dono. Ele nunca vai pensar como um dono, né? Porque ele não é dono, mas ele vai pensar alinhado com o dono. Né? Isso. E como é que a gente constrói cultura? Através de rituais. Então, poxa, a gente lá na Futurice, como eu falei, a gente tem alguns rituais. Um deles a gente chama de RAT, que é uma reunião tática. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, nós temos essa reunião. E nessa reunião, cada área traz os principais pontos que trabalhou na semana passada e o que vai trabalhar nessa semana. Como é que está o resultado? Então a gente vem acompanhando semanalmente como é que vem o resultado de cada uma das áreas. Quando a gente chega no final do mês, a gente sabe efetivamente como é que vai ser o nosso resultado, porque a gente vem acompanhando. Então o líder está olhando para essa reunião e são os liderados que falam. Então assim, os líderes estão acompanhando essa reunião, ele está sabendo se a área dele está evoluindo ou não está evoluindo. E aí ele pode ajudar o seu liderado a conseguir alcançar aqueles resultados que ele precisa. E aí, quando você constrói esses rituais bem claros, a cultura da empresa cresce bastante. Porque nessas reuniões de rituais, você consegue mostrar efetivamente a cultura. É cultura de resultado, aqui a gente preza por determinados pontos, e isso precisa ser colocado dentro desses rituais para que essa cultura realmente se fortaleça. Né? Os valores da empresa, né, são colocados ali de forma muito clara, né, bem definida, né? Todo início de reunião nosso começa falando missão, visão e valores, e a gente faz o nosso manifesto anual. O manifesto desse ano da Futurice é esse aqui, o fim do desperdício em aprendizagem corporativa. Ou seja, a gente vê muitas empresas capacitando seus times, porém sem método, sem metodologia. E aí eles jogam todo o investimento no ralo, porque não tem indicadores claros para poder acompanhar isso daí. Então a gente, todo início de reuniões nossas, a gente começa falando de missão, visão e valores, essa parte cultural, e ao mesmo tempo falando do nosso mantra do ano. O que a gente vai levar para as empresas para que a gente possa melhorar ainda mais do que elas vêm fazendo. E esse ano a gente decidiu fazer, inclusive esse livrinho a gente entregou o fim do desperdício em aprendizagem corporativa. Vou deixar esse de presente para vocês, viu? Muito obrigado. Nildo. Muito obrigado. E falando de cultura, né, podemos pegar até um exemplo do futebol, né? Quer dizer, todo time vencedor sempre está vencendo, você observa ali as pré-eleções, né? As chamadas pré-eleções, aquelas reuniões antes dos jogos, né?
as pré-eleições do Brasil não funcionaram nessa Copa. Infelizmente, né? Não funcionaram desde 2006, né? Isso. Não tem funcionado. Mas é muito importante. Quando é um time que joga com muita garra, com muita vontade, você pode observar que a pré-eleição foi uma pré-eleição, né, orientada para aquilo, né? Então, é uma lição que a gente tira também do esporte. Não só do futebol, né? Do esporte de uma forma geral. Né? Aí você vê cultura, né? A gente fala da seleção brasileira. Nesse último ciclo, quantos técnicos nós tivemos? Né? Se eu não me engano, 3 ou 4 técnicos. Sim. Então, assim, são mudanças de liderança, Sim. são mudanças de mentalidade, mudança de cultura. Então, a gente trouxe um italiano pela primeira vez, que tem uma cultura completamente diferente. Sim. Assim, não é criticando ou... Não, mas assim, Sim. é uma cultura nova. Então, Sim. para o jogador, ter essa mudança drástica de um técnico para outro, é difícil você construir. Você pega aí seleções como a Argentina, né? Quantos anos está com o mesmo técnico? Seleção da Alemanha, mudou o técnico agora, mas ficou muito tempo com o mesmo técnico. Então, assim, se você a seleção da Espanha, que Sim. foi campeã, já está com o técnico já há muito tempo. Então, assim, é uma construção. Nada é feito da noite para o dia. Claro, a empresa é a mesma coisa. Sim. Então, assim, nada é feito da noite para o dia. A gente precisa realmente construir essa cultura dia a dia Sim. dentro da empresa. E construir cultura não é colocar quadrinho na parede da empresa, não. Será que a gente vivencia esses valores que a gente coloca ali dentro da empresa? Porque se não vivenciar, se não tiver alguém... A gente tem hoje uma pessoa... Por mais que a Futurice tenha um time pequeno de 15 pessoas, fora os educadores que não estão no dia a dia, nós temos uma pessoa de RH. Para que tem essa pessoa de RH hoje dentro da Futurice? Além de conversar com os nossos colaboradores, o RH também nos provoca. Sim. Fazer o papel do cliente. Né? Fazer o papel... Cara, esses valores, vocês vivenciam isso no dia a dia? Cara, olha só, vocês estão falando isso aqui, mas na missão e valores de vocês aqui está diferente. Sim. Então, assim, a gente precisa ser provocado, a gente precisa ser relembrado. Um ombudsman, né? Do jornalismo. A gente precisa de educação corporativa. A gente, empreendedor, precisa de educação corporativa. Precisa Sim. de alguém mostrando para a gente como a gente vai fazer. E trazer, muitas vezes, pessoas de fora para olhar para o que você está fazendo Sim. é muito importante. Às vezes a gente está achando que está fazendo a melhor forma possível. Chega uma pessoa nova que tem uma experiência diferente da sua, ele vai agregar um valor que você pode crescer muito mais. Então, quanto mais repertório nós tivermos, com certeza faremos mais pelas nossas empresas. Com certeza. E por falar em comprometimento, né, que a cultura traz o comprometimento, né, voltando aqui um pouquinho do futebol, né, ainda bem que a Argentina não ganhou, né? Mas você percebeu como é que eles cantavam o hino do país? Sim. Como é que eles entravam em campo, como é que eles jogavam? É uma vontade louca, assim, né? Felizmente, brincadeira, né? Não ganharam, mas, poxa, a diferença é enorme, né? Dos demais clubes, e, inclusive do Brasil, né? Então, assim, é nítido. Não dá para falar isso, mas dá vontade de ser argentino. Dá assim, vontade. Né? Dá vontade por conta do comprometimento, né? Então, o colaborador, quando se compromete, né? E toda a liderança está comprometida com os ideais, os valores, missão, né, da empresa, tudo conspira a favor, né? E muitas vezes a empresa que tem um único craque não é o time que tem um único craque não é o time que vai ganhar. Não. É o time que tem um melhor coletivo, que está mais redondinho, né? Que um ajuda o outro, que se compromete pelo outro. A empresa é a mesma coisa. Então, se você pode ter um gênio dentro da empresa, Sim. mas se as outras áreas não estiverem colaborando umas com as outras, dificilmente você vai conseguir fazer esse crescimento. Exatamente. A gente defende, né, a empresa, o comercial da empresa não pode ter um salvador da pátria. Tem que ter uma equipe ali muito bem treinada, porque se depender só daquele salvador da pátria, pode não acontecer naquele mês e aí a situação fica complicada. Mas com bons técnicos, né? Com técnicos bem treinados. A gente precisa treinar a nossa liderança. Então, parte do CEO, o CEO treinar a sua liderança para que a gente consiga alcançar os resultados. Com certeza. Ô, Heraldo, das empresas todas que vocês atendem, empresas grandes e tal, qual que é o maior desafio? O que vocês classificam assim como um diferencial mesmo no atendimento de vocês? Cara, o que a gente faz bastante, a gente é muito customizado, viu, Enildo? Esse eu acho que é o nosso grande diferencial. Então, por exemplo, a gente entra dentro de uma empresa que está querendo fazer um programa de liderança, a gente fez isso com a Redditor, por exemplo. Eles passaram várias competências para a gente trabalhar no programa de liderança por um tempo curto. A gente diz, cara, com esse tempo que nós temos,
não vai dar para trabalhar todos essas competências. Será que não seria melhor focar nas competências que façam mais sentido para a liderança? Então, nós fizemos uma pesquisa com a liderança para entender quais eram os principais gaps deles e fizemos o trabalho em cima disso. Então, a gente vai muito no detalhe de entender o que a empresa, aonde a empresa quer chegar, depois com os líderes, o que esses líderes efetivamente querem, porque às vezes o que a empresa quer é diferente do que o líder está esperando. Sim. Então, quando você faz o treinamento, chega no final, o líder, putz, não era nada do que eu esperava. Então, assim, a gente precisa colocar todo mundo dentro da mesma página, dentro da mesma ambição, para que a gente consiga fazer uma entrega qualificada. E aí, o nosso maior diferencial é, a gente tem hoje um time de 200 educadores executivos. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa especialista. Um senhor time. Um senhor time. Então, eu tenho uma pessoa especialista em falar sobre feedback. Eu tenho uma pessoa especialista em falar de gestão de tempo. Eu não tenho uma pessoa que fala sobre tudo. Eu tenho especialistas dentro de cada uma dessas áreas. Então, a gente entende as principais dores do cliente, constrói esse programa super customizado e faz essa entrega. E nós temos um grande diferencial. Toda a entrega da Futurize, se a gente tiver um NPS abaixo de 90, a gente refaz essa entrega sem custo para o cliente. Porque como a gente tem um processo muito bem construído na entrega dos nossos programas em company, a gente garante isso. Então a gente faz uma reunião de briefing, depois da reunião de briefing a gente faz uma primeira entrega para o nosso contratante, para ele entender o que efetivamente a gente vai estar apresentando dentro do projeto, os slides que a gente vai estar apresentando. No dia que a gente está indo para a apresentação, a gente está muito mais tranquilo e leve, porque a gente sabe que tudo isso foi validado pelo cliente e é o que efetivamente o colaborador está precisando. Muito bom. Até porque vocês atendem empresas de diferentes nichos, né? Sim. Aliás, tem uma sinergia muito grande com o trabalho da FEX Educação, né? A gente atende empresas do setor automotivo até o agro. Que legal. Então, a gente também. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque traz para a gente um know-how, né? E uma certa habilidade de lidar com segmentos bem diferentes, né? Isso até provoca mais o time, né? A se desenvolver também, né? O nosso time também se desenvolver, que você tem que olhar muito para dentro também, né? Mas por falar em olhar para dentro, Heraldo, as empresas, eu tenho esse hábito, né, nas empresas que eu atuei, né? De sempre quando você vai promover alguém, você olhar primeiro para dentro. Né? Quem que eu tenho aqui que vai me atender, ao invés de buscar fora, né? Um profissional já pronto, né? Consideravelmente pronto para a função, né? E a educação corporativa também contribui com isso, né? Para preparar o time para poder ir assumindo outras funções, né? Sem dúvida. A gente também tem essa cultura, então a gente já promoveu diversas vezes o nosso time lá dentro, e a gente tem esses rituais. Então mensalmente a gente faz as reuniões de feedback. Nessas reuniões de feedback a gente constrói os PDIs, né? Que é o Programa de Desenvolvimento Individual daquela pessoa, sabendo quais são os sonhos dela, aonde que ela quer chegar e como é que ela vai conseguir alcançar esses sonhos, ajudando a Futurize dentro desse processo. E aí é onde a educação corporativa ajuda bastante. Como a gente tem bastante conteúdo, muitos dos nossos conteúdos já ajuda o nosso time a fazer esse crescimento. Mas quando a gente não tem isso dentro dos conteúdos, aí a gente usa literatura, a gente utiliza de outros modos também. Mas funciona muito bem. Que bom. Agora, Heraldo, você tem aí, está baseado na sua liderança, seu estilo de liderar, transparência, lealdade, alinhamento de objetivos pessoais e tal. Como é que você equilibra essas questões todas aí para não só ajudar os empresários, seus clientes, mas também para o seu próprio desempenho? Assim, uma coisa que eu penso muito, assim, a gente precisa ser muito transparente. Assim, acho que a transparência é tudo. Acho que a transparência com o cliente vai te fazer ter um grande relacionamento com eles, da mesma forma uma transparência com o seu time. E as reuniões de feedback com o time funcionam muito nesse sentido. Ele precisa saber o que ele está fazendo de errado ou qual a expectativa que eu tenho dele, se ele está cumprindo essa expectativa ou não e como é que ele pode cumprir essa expectativa. Eu preciso entregar o caminho para ele, né? Da mesma forma que o cliente, quando eu converso com ele, ele vai me dizer, cara, a minha expectativa com relação a esse programa de desenvolvimento é essa e eu preciso sanar essa. Então a gente precisa fazer esse diagnóstico muito bem feito para que a gente consiga chegar nos resultados esperados. Que bom. Heraldo, eu estou vendo aqui, né? Já sabia disso, mas conversando contigo agora aqui no podcast,
que existe uma sinergia muito grande aí entre a FEX Educação, que é uma faculdade voltada para esse segmento, e encontrar um projeto como o seu, né, vitorioso, né, muito bem desenvolvido, que atua nessa área de forma expressiva, né? Então, é um prazer recebê-lo aqui e ver que existe essa sinergia, repito, né, muito grande entre o nosso projeto e o de vocês, da Futurize. Prazer é todo meu, Enilson. Assim, é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês. Obrigado pelo convite. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai fazer muitas coisas juntas. Assim. Não tenho dúvida nenhuma. Só que a gente tem muita sinergia e é o que eu digo. Hoje a Futurize é um hub de soluções de educação corporativa. O que a gente faz? A gente busca parceiros de coisas que muitas vezes a gente não entrega para contribuir com o que o cliente efetivamente está pedindo para a gente. Então, quando a gente tem o maior ativo que é o nosso cliente, a gente entende a cultura do cliente, o que ele efetivamente precisa. Então, a gente vai buscando esses parceiros para conseguir ajudar a gente nessa construção dos objetivos desse cliente. Eu não tenho dúvida que a FEX será um desses parceiros a partir de agora. Com certeza. Vamos fazer parcerias muito robustas aí, né? Conte conosco. E para conversar com a Futurize, te encontrar, quais são os canais que vocês utilizam para captação de clientes, para o contato com os seus seguidores e tal? Tá, a Futurize, hoje o site é futurizeagora.com.br, o nosso Instagram também é Futurize Agora e o LinkedIn também, Futurize Agora. Então é só buscar lá que vai automaticamente falar com o nosso time. Legal. Vamos colocar nos caracteres aí depois, né, para que todo mundo acompanhe. E fica aqui um convite, né, para que você conheça melhor ainda o nosso trabalho, para que a gente possa avançar aí nessa parceria. Será um grande prazer, viu, Enildo? Tá bom? Obrigado. Acompanhe a gente aí no YouTube, no Spotify. A gente vai divulgar bastante esse podcast. Encaminhe para os seus líderes de RH, para os CEOs, os empresários que vocês conheçam, porque é uma pauta de interesse geral, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Heraldo. Sucesso cada vez maior para você e para a Futurize. Obrigado, sucesso para a FEX também. Grande abraço.